Porque o pensamento ampliado nos deixa felizes? Hoje em dia, duas grandes experiências nos trazem alegria e nos dá sentido à nossa vida. A primeira experiência é a ampliação do horizonte, que nos retira de nós mesmos, do nosso enraizamento particular. É importante nós sairmos de nós mesmos. E a segunda, que aparentemente é o inverso da primeira, é a singularização de nossa personalidade, que nós vamos desenvolvendo a partir das etapas da nossa existência, da nossa vida. A singularização, mesmo parecendo uma etapa contrária à ampliação do horizonte, é o efeito dela mesma. Para entendermos isso, temos que falar da oposição entre o particular e o universal. O particular é aquilo que pertence a uma história e a uma geografia, a um período e a um local. Só que esse particular, segundo a dialética hegeliana presente no início da obra Fenomenologia do Espírito, quando eu o pronuncio, ele se transforma no universal. Quando eu digo, por exemplo, este sou eu, o que resta é apenas o universal, pois todas as pessoas do mundo poderiam falar a mesma coisa. Então, o eu do particular é o eu da universalidade, é o eu de todo o universal, de todo o mundo. O singular, então, é o particular que se faz universal. O singular, assim, não é abstrato, mas é concreto, único e insubstituível. Exemplos que podemos citar disso são obras de arte ou mesmo as experiências que cada ser humano vive. E é justamente o singular que nos faz entrar no mundo do insubstituível e, portanto, do único, do amável, e é isso que nos torna felizes. É o singular que nos dá felicidade. Por quê? Porque ele é justamente, segundo uma linguagem hegeliana, a síntese entre o particular e o universal. O singular é a síntese. Se a tese for o particular, a antítese universal, a síntese se dá com o singular. Como o folclore, ela nasce num espaço, numa geografia e num período histórico único. Mesmo não sendo um historiador, você sabe que a Acrópole faz parte do mundo grego antigo e que a catedral ela não surgiu na modernidade e ela também não faz parte do mundo da China ou da Índia. A grande obra de arte, assim, é aquela que transcende as particularidades, é aquela que atravessa as fronteiras, é aquela que se dirige ao mundo todo. Um Mozart, um Beethoven é tocado em qualquer parte do mundo e é considerado arte. O particular, assim, ele não se torna um universal vazio, mas um universal concreto. E sendo concreto, ele acaba sendo único e insubstituível. E aquilo que é único e insubstituível é o que nos dá a alegria, que nos dá a felicidade, e é aquilo que nós amamos. Esse processo de singularização, ele não vale apenas para a arte ou para a cultura, mas ele vale também para a nossa vida, para a nossa experiência, para a nossa existência. E ampliando os nossos horizontes, nos desfazendo de nossas particularidades, paradoxalmente, é aquilo que nos singulariza. E isso acaba sendo doloroso e prazeroso. Doloroso pelo desenraizamento e prazeroso, pois é aí que está aquilo que de fato nós amamos. Voltamos agora para o mundo grego, para a obra Odisseia de Homero, para Ulisses. Ulisses, nós sabemos, ele é esperto, ele é astucioso e ele é forte, mas acima de tudo ele é curioso. Ulisses gosta de compreender, de saber, de conhecer e acima de tudo de descobrir coisas novas. Ulisses possui no mais alto grau aquilo que Kant chama de pensamento ampliado, que nada mais é do que a curiosidade, o desejo de ampliar os horizontes, o desejo de descobrir novas verdades. Mas é justamente isso também que o conduz ao perigo, como no episódio da Ilha dos Ciclopes. Mas essa curiosidade que o guia é justamente aquilo que o torna um ser humano autêntico, um ser humano de experiências. E com isso voltamos à pergunta inicial do vídeo. Por que o pensamento ampliado nos deixa felizes? Para responder essa pergunta, contarei aqui agora uma fábula. Um carro precisa parar na estrada por causa de uma obra. Lá está um operário com uma marreta pesada quebrando pedras, com um semblante de muito esforço e fadiga. O motorista sai do carro e pergunta para o operário: "O que o senhor está fazendo?" E o operário responde: "Estou aqui preparando argamassa com sol e chuva como um burro de carga." O sujeito do carro retoma o trajeto e topa com um segundo canteiro, idêntico ao primeiro.
E lá também há um operário trabalhando. O motorista do carro sai do carro e faz a mesma pergunta para o operário: o que o senhor está fazendo? E o operário, com um semblante mais pacífico, responde: estou aqui trabalhando ao ar livre e isso permite alimentar a minha família. O motorista retoma a viagem e encontra um terceiro canteiro com as mesmas características, com um operário quebrando pedras com uma marreta pesada, e faz a mesma pergunta para esse terceiro operário: o que o senhor está fazendo? E o operário responde: estou construindo uma catedral. Isso me esgota, mas me enche de alegria. Nesta pequena fábula nós percebemos que a mesma coisa ou o mesmo trabalho pode ser interpretado de maneiras diferentes. Da mesma forma, a felicidade, ela também pode ser interpretada de várias maneiras. A alegria de viver supõe mais que o bem-estar propriamente dito. Na verdade, ela exige que nós levemos em consideração o sentido da nossa vida. O sentido, sem dúvida, é o elemento essencial, é aquilo que nos distingue dos meros animais que não são racionais. Ora, para que serve o envelhecer se não for para ampliar os horizontes? Para isso e talvez para nada mais. É para ampliar a visão e para amar a singularidade dos seres. Com isso, nós conseguimos, como diziam os gregos, nos libertar da tirania do passado e do futuro. Até mais.